Você administra uma acomodação por temporada ou uma hospedagem? Ou tem vontade, curiosidade de saber mais sobre essa atividade? Você sabia que existem diferentes tipos de administradores de acomodações que vão desde o anfitrião de primeira viagem até o expert, que é aquela pessoa que se destaca pelos seus resultados. O mercado de locação por temporada, por exemplo, ainda é muito novo, muito amador e por isso tem muito espaço para crescer. O Brasil, comparado com mercados mais maduros, que é o caso dos Estados Unidos, tem muita oportunidade, principalmente para quem quer empreender nesse ramo. Se você quer saber quais tipos são esses de anfitriões, de administradores de acomodações e o que precisa fazer para você ter mais resultado, mais faturamento, esse vídeo é para você. Então, solta a vinheta! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula Mikasa Sukasa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Mikasa Sukasa. Mikasa Sukasa é uma administradora de acomodações e eu estou vindo aqui, gravando essa aula, esse conteúdo gratuito para ajudar outros administradores, anfitriões, pousadeiros, qualquer que seja o tipo de hospedagem que você administra, a ter mais resultado. E hoje eu trouxe um tema que eu já vi em comentário, eu já vi em grupo de WhatsApp, enfim, resolvi trazer que são o quê? Que é o que, na verdade? Tipos de anfitriões, tá? Apesar do termo anfitrião ser pro aluguel de temporada, mesmo que você não seja do aluguel de temporada, você administra um albergue, você administra uma pousada, você certamente vai se identificar com essas etapas. Porque o que acontece? No caso específico do aluguel de temporada, quando uma pessoa entra, quando começa, normalmente não sabe aonde aquilo vai dar, cai meio de paraquedas, e aí as coisas podem acontecendo ou não. Então hoje aqui eu vou te passar um pouco da minha experiência, as fases de um anfitrião, aonde você pode chegar e o que você tem que fazer, até para você se identificar e ter clareza. Qual é o próximo passo? Qual tipo de anfitrião eu sou? Será que eu tenho potencial de ir além? Hoje eu vou tirar todas essas dúvidas. E, mais uma vez, fique à vontade de colocar os seus comentários aqui embaixo, sua pergunta, suas anotações, seus aprendizados, seus insights. Por quê? Dois motivos. Primeiro, muitas das aulas que eu trago, não foi o caso dessa, mas é o caso de muitas outras aqui que eu já trouxe para você gratuito. Eu extraio as ideias, eu tenho muita ideia vindo dos comentários. Então, se você deixa seu comentário, para mim é importante para saber como eu posso ajudar mais você, tá? E o outro ponto é o seguinte: se você coloca aqui os seus comentários, você tem a chance de compartilhar com outras pessoas o conhecimento, o conteúdo, que é o que eu faço aqui com você. E aí, quando a gente aprende e consegue externalizar, colocar em forma de comentário, executar na prática, o aprendizado fica mais forte. Isso é uma forma de aprendizado, não é só assistir na aula, né? Só de forma passiva, é também ativa. E uma forma ativa de você digerir o aprendizado, o conhecimento, o conteúdo, é colocando nos comentários, tá bom? Então, todo mundo está ganhando. E aproveitando a deixa o seu like aqui, não custa nada, assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante. Se você tiver algum anfitrião, algum amigo, administrador de qualquer acomodação que seja, envia também, porque certamente pode ser útil para ele esse vídeo, tá certo? E se não se inscreveu no canal, se inscreva para receber outros conteúdos gratuitos como esse. E agora, sem mais delongas, vamos entender aqui qual que é a dinâmica. Eu gosto de começar a aula como? Apresentando um quadro e o flip chart. E o quadro, anfitrião 0 a 0 versus anfitrião 10K. Henrique, o que é isso? 0 a 0, 10K? Calma, já vou dar um gostinho. 0 a 0 é aquele anfitrião 0 a 0, tá? Deu para pegar? Se não deu, espera um pouquinho que já vai ser um dos tipos de anfitriões que eu já vou passar com você. 10K é, na verdade, 10 mil. E aí, quando eu falo 10 mil, eu estou falando aqui, nesse caso, de faturamento. Então, meio que eu estou fazendo não é brincadeira, mas uma comparação daquele anfitrião que fica no 0 a 0 e aquele anfitrião que fatura 10K. Eu poderia até colocar mais, né? 10K a mais, tá? Mas calma, muita informação para uma tacada só. Vamos entendendo aqui o passo a passo, fechou? E aí, vamos lá. Eu trouxe aqui 5 tipos de anfitriões do aluguel de temporada. E mais uma vez, mesmo que você não seja aluguel de temporada, vai que você administra uma pousada, certamente você vai se identificar com alguma das etapas, porque esse conteúdo aqui serve para quem trabalha com hospedagem de uma forma geral, tá? É porque no caso do aluguel de temporada, como foi o que aconteceu exatamente comigo, eu consigo ser mais específico e também trazer algumas informações que podem te ajudar na sua caminhada, tá? Mas se você administra uma pousada, um albergue, certamente vai ter alguns pontos aqui que você também vai se identificar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro tipo de anfitrião. E eu ousaria dizer o seguinte: esse primeiro tipo de anfitrião é o que acontece com a grande maioria. Porque quem entra nesse ramo do aluguel de temporada, assim, via de regra, óbvio que tem suas exceções, tudo tem suas exceções,
Mas via de regra, como eu falei, cai de paraquedas. Não é uma coisa planejada, não é uma coisa calculada, programada. Acontece, é uma oportunidade. Vagou um imóvel. Eu vi comentários que alugar por temporada pode dar dinheiro. E aí tem algum parente, amigo próximo, ou um vizinho mesmo, sai, né, da acomodação que estava morando, pinta uma oportunidade. É assim com a maioria. Ou mesmo uma oportunidade de comprar um consórcio, investimento, leilão. Tem vários cenários que podem acontecer. Fato é que, pela minha experiência, e eu converso diariamente com muitos anfitriões, por causa do meu canal, Me Casa Sua Casa, no Instagram, fato é que isso acontece, tá? Ou seja, muitos começam, né, de paraquedas. E aí é o seguinte, qual é o primeiro tipo de anfitrião? É o anfitrião nas horas vagas. Por que anfitrião nas horas vagas? Porque quando começa, quando vai dar esse passo, ele ainda é quando a gente está indo para a praia e você bota o seu pezinho ali na água. Por quê? Você não sabe se a água vai estar gelada, você ainda não decidiu se quer entrar, você vai ver se a água estiver boa, se você estiver de bom humor. Né? Eu estou fazendo essa brincadeira porque o anfitrião nas horas vagas, ele, como eu falei, chegou de paraquedas, que é o caso da maioria, e provavelmente esse anfitrião, essa pessoa já tem um trabalho, já tem uma ocupação, já tem estresse o suficiente para querer se preocupar com uma outra coisa que nem sabe se vai ter retorno, se vai ter resultado. Por exemplo, vou trazer um cenário aqui. Você ou alguém que você conhece tem uma casa de praia. E essa pessoa gosta, ou você gosta de frequentar a casa de praia, mas você não vai sempre, você não vai todo final de semana. Então, alguns finais de semana que você não vai, algum feriado que você sabe que tem uma procura ali, você coloca para alugar. Mas o que acontece? Você cria o anúncio, deixa do jeito que tá, não se aprofunda, deixa rolar, tá? Então, por que eu chamei de anfitrião nas horas vagas? Porque só quando é conveniente e você nem se preocupa com isso. Porque provavelmente você não precisa, você não depende desse dinheiro. É uma coisa que você pensou depois, que alguém te contou e você, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se serve. Será que realmente tem como dar dinheiro, pelo menos pagar as contas? Aquela história, né? Então é o seguinte, de uma forma geral, os anfitriões nas horas vagas é uma renda extra. Por quê? Porque a pessoa já tinha essa acomodação, não sabe como funciona, não depende daquilo, e aí ele deixa lá, cria o anúncio, normalmente o anúncio fica desatualizado. Por quê? Essa pessoa também não sabe se tem retorno. Não sabe se pode dar retorno. Aí a pessoa já trabalha, já tem outra ocupação, aí vai ficar enchendo a cabeça com coisa de aluguel, de temporada, com hóspede, a pessoa não sabe. Então o que ela faz? Bota lá, às vezes bota o preço até mais alto e pensa o seguinte, vou deixar meu apartamento, minha acomodação, minha casa na plataforma, vou botar um valor bem alto. Se surgir reserva, bem. Se não surgir, bem também. Então, esse anfitrião nas horas vagas, ele não precisa daquele dinheiro, ele não está ali para fazer acontecer. Se pintar, ótimo, se não pintar também, ele não se informa, não se aprofunda, não busca conhecimento, tudo bem, não tem certo, não tem errado. Isso é uma característica desse anfitrião, tá? E aí, o que eu botei aqui, aluga em alguns finais de semana. E também, talvez, feriado. Só que feriado, normalmente, esse tipo de anfitrião quer usar a acomodação, tá? Enfim, não tem certo, não tem errado, como eu falei. O que existe é o seguinte, perfil. Tem um proprietário que comprou um apartamento, uma acomodação de praia e quer usar. E quando não for usar, beleza, aluga. Isso acontece. Nada de errado com isso. Normalmente esse é um perfil. É a pessoa que já tem uma ocupação principal, isso seria uma renda extra. Essa renda extra normalmente para nem pagar, para cobrir as contas fixas, né? Condomínio, luz, IPTU, aquela coisa toda, né? Aluga em alguns finais de semana ou feriados, quando está livre, bota o preço lá em cima, se não alugar, como eu falei bem também. Anúncio fica meio que desatualizado, porque não se aprofunda, ele já tem uma outra ocupação, não quer ficar com mais, sabe, uma profissão, vamos dizer assim. Então, ele cria e olha lá. O que mais? Não sabe se tem retorno, ele ainda não conhece. Então, ele não sabe se realmente vale a pena parar as coisas que ele faz, investir tempo, foco, atenção, dinheiro, às vezes tem que fazer uma reforminha, e aí ele não está disposto a gastar, ele só quer tirar, né? Às vezes as pessoas olham para o aluguel de temporada como uma prática extrativista. O que é isso? Não quer investir no apartamento, fazer uma obra, pintar a parede, comprar móveis, comprar eletrodomésticos, aí leva coisa usada de segunda qualidade. Então, o que está por trás? Muitas pessoas olham para o aluguel de temporada
só para tirar, para extrair. Ah, enquanto eu não vendo, vamos botar na temporada. Não é assim. Quer dizer, você pode tentar, mas assim não vai dar o retorno que você tem o potencial de trazer. Porque é um negócio, assim como a maioria, de médio, longo prazo. Se você trabalhar com essa visão, com essa mentalidade, você, no futuro, que é o caso do Me Casa Sua Casa hoje, que eu comecei a plantar essa sementinha lá em 2016, hoje a gente tem muito resultado, obrigado, mas muito, assim, coisa do dobro que eu conseguiria com aluguel convencional. Então, quem está ali com visão de curto prazo, sabe, só querer ganhar o máximo de dinheiro num curto intervalo de tempo, não vai conseguir faturar o máximo que pode, tá? E olha, a gente só tá no primeiro tipo de anfitrião, tá? Temos mais 4 pela frente. Então, beleza. Anfitrião nas horas vagas, acho que já deu para entender. Ah, claro. Depois, comenta qual tipo é o seu. Que anfitrião você é aqui embaixo. Vamos trocar essa informação até pra gente ver, pra gente ter um termômetro como que tá o mercado, tá? E, gente, mais uma vez, não tem certo, não tem errado, não. Tá? Não tem certo, não tem errado. Tá? Isso são só características, beleza? Então, beleza. O segundo tipo é o que tá até aqui no quadro, ó. Anfitriões 0 a 0. E o nome eu acho que já deixa um gostinho, já dá uma dica. O que é 0 a 0? É aquele anfitrião que, ó, fica no 0 a 0 ali, ó. Ele não paga os custos fixos, as contas. Então já deixa eu colocar aqui, ó, paga as contas. Por isso que é 0 a 0. E quando eu boto conta luz, água, IPTU, condomínio, todos os custos fixos, as despesas ali, né? O negócio, o aluguel de temporada consegue se pagar. Só que vamos lá, vamos entender melhor sobre o anfitrião 0 a 0. Normalmente é aquele anfitrião que, beleza, já botou o pezinho na água e tá querendo experimentar mais, tá querendo, né, botar uma fichinha. Vai apostar o mínimo ali para ver, será que... Então é o seguinte, normalmente, isso, gente, isso é um padrão, mas pode ser que não seja exatamente. Mas normalmente isso aconteceu comigo e muitos que eu conheço também. O próprio anfitrião, o administrador, faz a faxina. Eu, quando comecei a administrar uma acomodação por temporada, eu trabalhava numa consultoria. E aí eu tinha que fazer a faxina nos finais de semana ou fora do horário comercial. Era corrido, era cansativo, trabalhoso, mas o meu espírito, minha veia empreendedora gostava daquilo, não me importava. Normalmente é assim, você começa fazendo a faxina, porque é um dinheiro, é 100, 150 reais, que pro início ali faz a diferença. Às vezes eu lembro na época que o valor da faxina era igual ou maior do que a própria diária, que era 100, 150. Então, era um dinheiro que fazia diferença. Era um dinheiro que fazia diferença. E no início, pelo menos no início, é legal você passar por essas coisas. Para quê? Para você ter noção de todo o processo. Desde a faxina, passando pela roupa de cama, pela manutenção quando der algum problema, relacionamento com o hóspede, gestão de conflito, até outras coisas como precificação. Então tem vários pontos, né, da hospedagem, desse negócio, que é legal você passar. O que eu costumo falar é o seguinte, é legal você começar ver como que acontece, mas você tem que entender a importância de delegar. Eu vejo muitos anfitriões que até hoje que eu digo depois de muito tempo, muitas reservas, continuam apegados à faxina. E não está errado, mas tem que aprender a delegar todo negócio, toda atividade. Se você não delegar, você vai ficar estagnado, você não vai crescer, você não vai dar o próximo passo. Então, delegar é uma parte importantíssima, tá? Que eu vejo que muitos têm dificuldade para faxina, para operacional, para vários pontos, tá? Então é o seguinte, fazer a faxina é uma característica padrão, comum, do anfitrião 0 a 0, porque ele está começando, ele quer fazer acontecer e ele vai lá e mete a mão. E é louvável, eu bato palma. Por quê? Porque não tem que ter vergonha, tem que fazer acontecer. E se precisar lavar vaso, vai lavar vaso sim, tá? Vai lavar vaso porque isso faz parte, beleza? Então faz a faxina, tá? E o que mais? Normalmente, esse anfitrião ainda depende dos finais de semana e feriados. Por quê? A maioria dos anfitriões 0 a 0, como ainda não sabem no potencial, se tem realmente procura, eles ainda têm um monte de crença ali sobre o negócio. Afinal de contas, como eu te falei, via de regra entrou de paraquedas, então realmente é natural ter muitas dúvidas. E aí, via de regra, final de semana e feriado é onde concentra. Então, se você pegar um calendário, chega a ser engraçado, né? Porque tem vários, parece bloquinho. Porque normalmente as reservas começam sexta, acaba domingo, começa quinta, acaba sábado, de sexta, segunda. Normalmente tem um padrão. Mas assim, o que é importante você saber? Existem formas de trabalhar para deixar a sua acomodação, seja casa, seja apartamento, seja sítio, área urbana, área rural, área litorânea, enfim, tem formas sim de você trabalhar
para deixar o seu anúncio mais atrativo, mesmo para épocas de baixa procura, mesmo para dia de semanas. Para quê? Para ter reservas durante a semana ou reservas mais longas, se a sua acomodação for realmente, né, para reservas durante o final de semana, que é o caso da casa que eu administro em Angra dos Reis, por exemplo. Enfim, tem forma de você trabalhar anúncios nas plataformas que você anuncia, a precificação principalmente. E olha só, para cada um desses temas eu tenho um vídeo no YouTube aqui falando tintim a tintim, tá? Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de aprofundar cada um desses pontos que são importantes para você ter mais resultado. E um claro sinal do anfitrião 0 a 0 é quando as reservas ainda estão muito concentradas, aonde tem muita procura, porque aonde tem muita procura, ano novo, carnaval, feriados em geral e finais de semana, é fácil de ter reserva, não é nada do outro mundo. Agora, você começa a se destacar, fazer um trabalho acima da média, um trabalho com resultados expressivos, quando? Quando consegue reservas também na baixa temporada. E sim, tem formas. Eu sou prova viva disso, na verdade, no Micaza Sucasa, e também os alunos agora da mentoria. Estão conseguindo o quê? Tirar a corrente, deixar de ser refém dos finais de semana e feriados. Tá certo? Mas enfim, é uma característica muito forte do anfitrião 0 a 0. E por fim, é o seguinte, no anfitrião das horas vagas, eu coloquei, não sei se você lembra, eu coloquei que ele não enxerga, ele não sabe. Aqui dá um passo além, mas ainda tem dúvidas. Será que esse negócio tem potencial, tem futuro? Eu também me perguntei muito isso. Quando eu comecei, eu era um anfitrião 0 a 0. Eu pagava as contas, eu fazia faxina, tudo isso aí eu passei, tudo. Né? Calendários fortemente concentrados, enfim. Eu tinha dúvidas sobre aquilo. Eu trabalhava na consultoria, não dava dinheiro, era 0 a 0. Então, é um momento muito importante, porque a maioria das pessoas toma uma decisão. Qual é a decisão normalmente? Ou vai para frente com o negócio, mesmo sem saber se tem potencial, se tem, pode dar retorno, ou elas param e viram a chave, botam o apartamento para vender, volta o apartamento para aluguel convencional, vai morar no apartamento, deixa vazio mesmo. Então, normalmente, esse anfitrião é um divisor de águas, porque a pessoa está trabalhando, fazendo a faxina, ganhando nada, praticamente pagando as contas. Será que realmente vale a pena continuar? E aí é um grande momento, porque, como eu falei, ou você dá um próximo passo, ou você vai ficar nesse marasmo, que uma hora vai cansar, ou você dá o próximo passo, você vai virar o próximo anfitrião, ou você abre mão do negócio e vai fazer outra coisa. Então aqui é um momento muito tênue, uma linha muito tênue, né, que vai talvez dividir as crianças dos adultos nesse negócio. O que eu recomendo para você, principalmente? Se aprofunda, investe em conhecimento, para assistir os vídeos no YouTube, tem muito vídeo de graça que eu entrego tudo, eu não escondo o jogo. Então, olha, se aprofunda, estuda, pergunta, usa os comentários. A única coisa que eu não gosto muito são grupos de anfitriões, porque às vezes você não conhece anfitriões, cada um fala uma coisa, aí fulaninho não teve resultado na book, aí você não anuncia. Eu acho que a maioria de grupos de anfitriões, na minha opinião, tá? Mais atrapalham do que ajudam, minha opinião. Eu não gosto muito de grupos de WhatsApp. O que eu mais gosto é da mentoria, porque são as pessoas que têm o mesmo objetivo, querem faturar mais, um ajuda o outro. Até me surpreendeu de passagem, né? Mas enfim, grupo de WhatsApp normalmente eu não gosto. Eu não acho que tem. Eu acho que o saldo é mais negativo que positivo, tá? Tô sendo sincero aqui com você. Tá, beleza, Henrique. Vamos supor anfitrião 0 a 0, próximo passo. Aí, o nome que eu dei talvez não seja dos melhores, tá? Mas o que importa é a ideia. Anfitrião meio período. Por que meio período? Porque é o seguinte, você já deixou de ser 0 a 0, então, teoricamente, você já está enxergando ali no horizonte maior, você já está apostando mais nesse negócio, nessa atividade. Então, eu vou começar pela renda. Antes era uma renda extra. Se você está dando uma chance, isso daqui acontece com muitos também, eu ousaria dizer que a maioria é 0 a 0 e o segundo mais comum dos 5 que a gente vai passar aqui é o anfitrião meio período, minha opinião. Essa renda passa a ser complementar. Aí você pode me perguntar o seguinte, Henrique, já errei, complementar. Tá? Aí você pode perguntar, Henrique, vem cá, peraí. Qual é a diferença entre renda extra e complementar? Extra é uma renda que você não depende, não vai impactar a sua qualidade de vida, mas está entrando uma mais no seu bolso. Renda complementar é uma renda que faz a diferença para você manter seu padrão, sua qualidade de vida, você de certa forma ainda depende. Então o que eu vejo aqui, por exemplo, um caso comum é pessoas, proprietários aposentados, têm aposentadoria e tocam uma acomodação lá, ou seja, casa de praia, uma acomodação de alguém, ou de alguém da família, algum conhecido, enfim, por temporada para complementar a renda.
Então, esse é um dos cenários também mais comum. E por que meio período? Porque como já entendeu que tem potencial de dar retorno, que pode dar certo, vamos dizer assim, né? Começa a dedicar mais tempo, mais esforço, mais investimento, mais atenção. E aí, por isso que eu chamei de meio período. Porque o das horas vagas é quando dá. Igual eu, quando trabalhava na consultoria, no final de semana eu fazia faxina, depois do horário comercial eu fazia. Aqui, o anfitrião já começa a se dividir. Porque ele vai dar uma chance, ele tá vislumbrando o horizonte, tá vendo que é um negócio que tem, sim, potencial de dar retorno. Então, ele começa a dar mais atenção, a dar mais tempo, a investir mais recursos, tempo e dinheiro nesse negócio. E aí, ó, o padrão, e pessoal, olha só, não se prenda muito no detalhe, porque às vezes, não é porque você tem uma característica do meio período que você não é o 0 a 0. Às vezes você é o 0 a 0 com uma característica do meio período. Então, não é porque você tem uma característica de outro tipo de anfitrião que você é ele. Aqui é mais a ideia geral, por isso que eu estou explicando aqui tintim a tintim para você, combinado? Então é o seguinte, qual que é um padrão do anfitrião meio período? Anuncia em mais de uma OTA. Henrique, o que é OTA? Gente, OTA é uma sigla em inglês bonitinha para falar plataforma. A sigla é Online Travel Agencies, OTA, que é de quem trabalha com hospedagem, é um termo comum no vocabulário. Um termo, não sei se é comum para todo mundo, mas enfim, existe, tá? Mas não é nada mais, nada menos que as plataformas Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, Hotels.com, Decolar, tem vários. O que funciona muito bem com Minha Casa Sua Casa é a Booking e o Airbnb, muito bem. Então, eu preferia focar 100% nessas duas. E a gente está, modéstia à parte, com resultados espetaculares, tá? Enfim, então, normalmente, um padrão do meio período já começa a anunciar em mais de uma plataforma, deixa de ser refém do Airbnb. A maioria dos anfitriões, principalmente anfitriões 0 a 0, ficam muito refém do Airbnb, porque é zona de conforto, é fácil de mexer, dá resultado, e aí não quer olhar para os lados, não quer crescer, tem preguiça de aprender. Pô, vamos dar o próximo passo, pessoal. É igual investimento, você botaria todo o seu dinheiro na poupança, você colocaria todo o seu dinheiro em ação. A gente tem que diversificar o risco. Vai que o Airbnb daqui a pouco quebra, vai que o Airbnb muda o algoritmo, vai que você recebe uma avaliação baixa, injusta no Airbnb. Isso prejudica a sua acomodação, você vai ficar refém dele. Então, o anfitrião meio período, como já está investindo mais tempo, ele pode pensar, vou procurar outra plataforma. E eu tenho que te falar uma coisa aqui, tá? Não existe plataforma, essa e essa. Não, é plataforma que dá resultado e plataforma que não dá resultado. Para mim, o que dá resultado é Booking e Airbnb. Mas não é porque para mim dá resultado Booking e Airbnb que necessariamente vai dar para você. Então, o que eu recomendo? Vai no Airbnb, que o Airbnb realmente dá resultado. E a segunda plataforma, dá uma chance para Booking, dá uma chance talvez para o TripAdvisor, às vezes você é uma pousada. Se você é um albergue, para o Hostel World. Então é o seguinte, eu recomendo que vocês tenham pelo menos duas. Para quê? Para diversificar o risco, para ter mais um canal. O público da Booking é um público totalmente diferente do Airbnb. E aí você atinge mais pessoas, você dá mais visibilidade para sua acomodação. Agora, tem que aprender como anunciar nessas plataformas. Mas isso eu tenho vários vídeos aqui no YouTube, tá? Isso não é problema. O que mais? Normalmente o anfitrião meio período, administra mais de uma acomodação. Por quê? Porque acomodação, você não escreveu errado, tá? Por quê? Porque para ele virar esse anfitrião de meio período, para ele tomar essa decisão, para ele dar esse voto, essa chance, né? Ele provavelmente já teve algum resultado. E aí, normalmente, vizinho, família, amigo, porteiro, síndico, já sabe do seu trabalho, indica, conversa com você. Às vezes acontece de chegar uma outra acomodação, já que você está trabalhando, as pessoas sabem disso. Aí vê hóspede entrando, você, né? Enfim, você acaba fazendo uma propaganda, né, do seu trabalho, e aí pode surgir outra acomodação para você administrar. Então é o seguinte, normalmente o anfitrião meio período está mais de uma OTA, Airbnb, Booking, por exemplo, e administra mais de uma acomodação. Eu comecei com uma acomodação, entre aspas, própria, de família. Mas depois eu peguei várias acomodações de terceiros, tá certo? Normalmente é assim que acontece. E aí, apesar de ter mais tempo, esse anfitrião começa a entender a relevância de umas tomadas de decisões mais estratégicas. Por exemplo, a precificação. Precificação, diferente do que muitos acreditam, não é ir lá aumentar um preço e diminuir. Não, é uma estratégia composta de 4 pilares. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Tá? E aí, você começa a entender a importância e que o seu tempo vale muito. E aí, o que vale a pena fazer? Ao invés de você fazer a faxina ou você contratar uma diarista, talvez já vale a pena contratar uma faxineira. Dependendo do número de acomodações, pode até assinar uma CLT, foi o que eu fiz.
Ou se não tiver muitas acomodações, fecha com 2, 3 diaristas para você manter um controle de qualidade. Porque se você chamar uma diarista que você nunca fez faxina, vai dar um trabalho, né? Porque não é a mesma faxina que faz na minha casa, na casa que você mora. Para a temporada tem que ter umas outras preocupações. Você sabe bem disso, né? Enfim, um anfitrião meio período normalmente tem essas características. Não sei mais de uma plataforma, administra mais de uma acomodação, já contrata alguém para fazer a faxina, contrata faxineira, né? E é uma renda complementar, já é um próximo passo. Tá? Esse é o terceiro, seria esse daqui, fase, etapa de um anfitrião ou administrador de acomodações. Isso aqui também dá para pegar vários reflexos, vários paralelos com quem administra pousada, com quem administra albergue, qualquer que seja a sua hospedagem, tá certo? E agora qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: você é anfitrião meio período, você já está fazendo tudo isso aqui, e aí os resultados começam a vir. Você já tem uma visão mais de médio prazo, você entende como as plataformas trabalham, já está um passo à frente da grande maioria, da maioria esmagadora. Que a maioria esmagadora faz o quê? Só bola tá no Airbnb, ainda fica fazendo a faxina, não aprende a delegar, sabe? Não investe tempo. Você está assistindo esse vídeo, isso é uma prova, né? Uma prova aqui que você está investindo tempo e conhecimento, né? É informação. E a maioria não faz isso que você está fazendo. Meus parabéns, inclusive. Então, quando você começa a entrar nesse jogo para fazer acontecer, e você vê as coisas acontecendo, é natural dar o próximo passo, que é o penúltimo tipo de anfitrião, que é o anfitrião que eu dei o nome aqui, tá? Não se prenda o nome, mas para ter uma ideia, profissional. E aí eu também coloquei 4 características. E olha só, aqui você já está um passo. O que é um passo além? Você já está tendo resultado considerável. Você já está seguro, né? Você vê que esse negócio, essa atividade tem muito potencial. E aí você entende a importância de profissionalizar, de diminuir as tarefas operacionais, de investir mais tempo em tarefas estratégicas, em tarefas que trazem mais retorno. E aí tem uma coisa que chama, você já ouviu falar nisso? Gerenciador de canais. Já ouviu falar nisso? Se você não ouviu, é um mau sinal, mas não tem problema, eu vou te explicar o que é. Gerenciador de canais é um channel manager. Quando você anuncia na Booking, no Airbnb, você tem que integrar os calendários, certo? Porque você não pode ter uma reserva na Booking e o calendário ficar vazio por Airbnb ter 2 reservas para a mesma acomodação. O Channel Manager, que é um gerenciador de canais, traduzindo em português, é um software. Ele é um centralizador, é um sistema que facilita esse trabalho dos bastidores. Então você pode fazer a precificação nesse software, você pode criar um anúncio nesse software, você pode fazer várias coisas no software que o software pega e faz, envia a mesma informação para todas as plataformas que ele pode integrar. Então, o Channel Manager é sim um claro sinal que você evoluiu de estágio do anfitrião. É um dos maiores divisores de águas. Pode perguntar para os administradores de acomodações que você quiser. No Brasil tem Carpe Diem, tem aqui no Rio o Omar do Rio. Pega os grandes administradores de aluguel de temporada e pergunta qual é um grande divisor de águas do seu negócio. Tenho certeza que eles vão falar o Channel Manager, tá certo? E aí o Channel Manager é legal, isso ninguém te fala, quer ver? Ninguém te fala. A precificação, né, a estratégia de precificação composta desses 4 pilares que eu te falei, preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas, eventos e planos de tarifa, essa estratégia, direto nas plataformas, no Airbnb, na Booking, a gente não consegue configurar da forma amarradinha. Então, os Channel Managers, a maioria, pelo menos o que eu assino, ele te permite, ele te entrega essa estrutura, que dentro da plataforma já não consegue. Então, quem assina um Channel Manager e não só assina, sabe trabalhar, sabe montar essa estratégia, consegue ter mais resultado. Olha que legal isso. Enfim, isso é um claro sinal, para mim é um sinal mais claro que você virou um anfitrião profissional. Se você assina, já está com essa preocupação, já está dando esse passo, é um sinal que você já está na frente assim, de 90%, 95% e seus resultados vão refletir isso. E que mais? Normalmente, o anfitrião profissional já está faturando, né? Já está há alguns anos, já acredita no negócio, está com um portfólio considerável, e aí ele abre uma empresa. Tá? Por quê? Já pode contratar alguém, carteira assinada para fazer as faxinas, enfim, o negócio já fica mais profissional mesmo aqui, ó. E esse é um sinal de profissionalização. Aí você começa a ganhar o dinheiro considerável, tu vai declarar isso como pessoa física, não é vantajoso. Aí naturalmente você começa a olhar para o lado, a falar com o contador, etc, etc, etc. Então, o anfitrião profissional também tem esse claro sinal, que vira uma empresa. O que mais? Via de regra, assim, quando o seu trabalho entrega resultado, você chama atenção. Isso acontece, tá? Aí depende do grau
né, que isso acontece. Tem pessoas que fazem, por exemplo, o Instagram, rede social para divulgar os seus resultados, isso acontece num grau maior, mas tem muito boca a boca ainda, acontece. Então, assim, é comum, é normal que nesse estágio, olha que interessante, proprietários, o quê? Proprietários corram atrás de você. Porque tá vendo que o vizinho tá conseguindo ganhar dinheiro, vê as coisas acontecendo, alguém contou, enfim, começa a acontecer porque tu dá resultado. E olha que curioso, eu tô com 10 portfólios na acomodação no momento que eu gravo esse vídeo, tenho vários proprietários que gostariam que eu administrasse os imóveis deles, e mesmo eu cobrando a maior taxa do mercado, 30% de comissão, eu não quero administrar. Por quê? Porque eu estou focando muito nessas 10 acomodações e também focando aqui em passar conhecimento para frente. É isso que faz meu coração cantar. E até vou voltar a esse assunto no próximo e último tipo de anfitrião, tá beleza? Então é o seguinte, começa a proprietário correr atrás de você, o fulano, se você, por exemplo, o Channel Manager que eu assino, ele me dá um site. Aí, pô, vi que você tem um site, eu não sei o que, gostaria de saber como é o seu trabalho. Isso acontece, não é incomum não. E olha que eu nem divulgo, hein? O meu Instagram é para ajudar anfitriões, administradores de acomodações, pousadeiros. E não para divulgar meu trabalho, para conseguir mais proprietários, ou também para vender reserva, para vender estadias, hospedagem. Não. Meu Instagram, minhas redes sociais, meu YouTube é para quê? Para te ajudar, para gerar conteúdo, para profissionalizar esse mercado, para trazer mais resultados para os administradores de acomodações em geral. Então, é natural, acontece de vários proprietários começarem atrás de você, porque o seu trabalho começa a dar frutos. E por fim, uma característica também clássica desse tipo de anfitrião é que demora para você chegar nesse ponto, mas é importante você saber. Trabalha com objetivo, tá? Tem que pagar pelo menos as contas. Se não pagar as contas, o seu trabalho não está valendo. Fica no 0 a 0, bota o apartamento, bota a acomodação para fazer outra coisa, para vender, para alugar no convencional. Aí é o seguinte, beleza, tá pagando as contas? O valor que você está conseguindo tirar, a diferença, o lucro, vamos chamar assim, ele está maior ou menor do que se você colocasse no aluguel convencional? Já é uma primeira boa meta para você. Então, se o apartamento vale 500 mil reais, nesse apartamento de 500 mil, o aluguel convencional dá para o proprietário, sei lá, 2 mil reais, 1.800. O que você está dando com ele com o aluguel de temporada é maior ou menor que esses 1.800, 2 mil? Já é uma boa primeira meta. Tá dando mais? Você pode até além, se ele pegasse esses 500 mil do imóvel e fosse um investimento, uma aplicação no investimento conservador, uma poupança, um CDB, um CDI, sei lá, um tesouro direto, você está conseguindo entregar mais ou menos resultado. Então bota umas metas assim, nada do outro mundo. Só o aluguel convencional, o valor do aluguel convencional, se você tiver acesso a isso, se só procurar também não é nada do outro mundo, você já pode botar uma meta. Tem administradores que gostam de botar 1% do valor do imóvel, porque tem imóvel que é difícil de calcular. Por exemplo, a casa de ano que eu administro, eu não faço ideia de quanto custa. Então, tem imóvel, tem sítios, chácaras, chalés, imóveis mais rurais, menos urbanos, é mais difícil de calcular isso. Mas você pode colocar outras metas, tá certo? Então, quando você é profissional, você trabalha com objetivo, você trabalha com número, com dados, você toma decisão com fato em dados, números, né? E não mais no feeling. E o objetivo é mais um termômetro disso. Beleza? Então, esse aqui é o quarto e penúltimo tipo de anfitrião. E até agora, você já se identificou com algum desses quatro? Coloca aqui nos comentários, eu quero te conhecer, combinado? Vamos para o último tipo de anfitrião? Pessoal, o último tipo de anfitrião é o que eu chamei aqui, e mais uma vez, não se prenda ao nome, tá? O nome é mais para passar a ideia. Anfitrião Expert. Por quê? Porque o anfitrião Expert, ele já chegou num patamar de referência, ele já está muito seguro, é um outro patamar. E na minha opinião é o último. Só que esse último pode ter várias ramificações, eu vou te explicar isso. Primeira coisa é o seguinte, normalmente, quando você chegou nesse nível, você já tem condição, até a estrutura mesmo, até financeira também, de contratar uma pessoa para tocar o quê? O operacional. E quando eu falo operacional, eu não sei se fica muito claro para você o que eu quero dizer. Então eu vou dar exemplo. Operacional aqui é o quê? Responder os hóspedes, pedir avaliação, deu problema na manutenção, resolve, lida com os prestadores de serviço, vai em algumas faxinas ou com alguma frequência nas acomodações para manter o padrão de qualidade. Operacional é todo aquele trabalho braçal que você precisa fazer, tá? E aí, mas como você consegue chegar nesse nível? Quando você já está faturando bem, está com algumas acomodações, o resultado, o negócio já está dando retorno. O resultado justifica. Quando você chega nesse ponto, que eu cheguei há pouco tempo, isso já é um sinal que as coisas estão acontecendo. Está tomando um formato de o quê? De um negócio. Tá? Mas pera aí, Henrique. Você acabou de falar no outro que abre uma empresa, e agora você está falando de negócio. Uma coisa é abrir empresa, até MEI, com todo respeito, pode ser.
Até MEI é uma empresa, com todo o respeito. Por quê? MEI não é porque você tem um CNPJ que você já é um negócio. Quando eu falo negócio aqui, é uma estrutura. É quando a empresa já roda, entre aspas, sozinha, não depende de você. Você pode tirar férias? Se você fica 2 semanas sem trabalhar, o que acontece com a tua acomodação? Vai dar ruim, não vai? Porque você precisa responder hóspede, você precisa coisa de check-in, deu problema de manutenção, você tem que responder, né? Consulta. Se você para, a empresa para. Então aqui, quando vira um negócio, é o seguinte: se você para 2 semanas, o teu negócio para, estaciona, ou tem uma pessoa para cuidar da faxina, tem uma pessoa para cuidar do operacional, como que é? Então, virar um negócio é diferente de abrir uma empresa. Quando você é um anfitrião expert, você já tem um faturamento razoável, você tem condição de contratar uma pessoa para ficar responsável pelas partes operacionais mesmo, tá? Então, isso aqui já é um sinal claro, tá bom? O que mais? Aqui, os 2 primeiros a gente falou de renda extra, depois de renda complementar, os 2 primeiros tipos de anfitrião. E aqui já pode ser a renda, que é o meu caso, gente, é renda principal. Eu, Henrique, vivo do aluguel de temporada. Do Mikasa Sukasa, dos frutos do Mikasa Sukasa. Mikasa Sukasa é o nome do meu negócio, da minha empresa, tá? Porque no início era a hospedagem do Henrique, a acomodação do Henrique, o apartamento do Henrique. Eu falei, se eu tô prestando um bom serviço, as pessoas estão satisfeitas, deixa eu dar uma marca, deixa eu dar uma credibilidade. Aí eu tive um estalo do Mikasa Sukasa, né? Então é o seguinte, eu cheguei hoje no ponto que é minha renda principal. Os frutos das acomodações que o Mikasa Sukasa administra é minha renda principal, tá certo? Isso já é um anfitrião expert. E olha que legal, e esse é o ponto que eu falei que queria chegar para você no flipchart anterior. Quando você chega no ponto de expert, você vive uma referência. E você pode fazer várias coisas. Você pode fazer uma empresa, você pode fazer o que eu faço, por exemplo. Que eu faço os 2, na verdade, né? O Mikasa Sukasa é um negócio, mas não é uma empresa igual, por exemplo, a Carpe Diem, o Mar do Rio, com uma estrutura absurda para administrar várias acomodações. Não é aí que eu quero chegar. Tanto que eu te falei que tem várias acomodações e proprietários que pedem para administrar, mas eu não estou nesse momento de sair administrando várias acomodações. Não é isso que vai fazer meu coração cantar. Claro, eu quero continuar administrando as que já estão há algum tempo na carteira, porque o resultado já está acontecendo, mas eu não quero virar uma empresa imensa. Não é isso. Então, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui com você. Olha que interessante. Compartilhando conteúdo e conhecimento. Conteúdo. Para quê? Para você não cair nos mesmos erros que eu caí. Para você não precisar quase desistir. Eu quase desisti por pouco. Tá? Tem até uma história, depois eu vou contar em outro momento. Mas enfim, para eu passar o conhecimento para frente, isso preenche meu coração, isso faz meu coração cantar. Dinheiro por dinheiro, eu poderia pegar as acomodações que eu administrar mais, era mais fácil, era a minha zona de conforto. Mas não é pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro, as acomodações que eu administro estão indo bem, não é isso. Mas o que faz meu coração cantar, o que me faz tá aqui com você, dando esse vídeo de graça, esse conteúdo gratuito, é poder passar para frente, tá? Porque eu aprendi que tão importante quanto aprender e aplicar é aprender e passar para frente. Imagina, vários anfitriões, várias pessoas passando conhecimento para frente. A gente vai ter um mercado mais profissionalizado, a gente vai ser mais unido. O aluguel de temporada, por exemplo, precisa de uma referência, de uma voz, precisa de uma união. E eu estou aqui fazendo a minha parte e quero te agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não custa nada, você me ajuda. Envia para amigo, envia para anfitriões, administradores de acomodações que você acredita que esse vídeo vai ajudar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve para receber outros vídeos como esse. Clica no sininho para o YouTube te informar quando tiver conteúdo novo. E eu te espero na próxima aula, viu? Fui!